Alexandre de Moraes impõe uma mordaça a Bolsonaro. Essa decisão arbitrária é um ataque direto à liberdade de expressão no Brasil. Até a Globo foi contra. Moraes ainda vai decidir se Bolsonaro não cumpriu as determinações. Dependendo do que ele decidir, o Brasil entra em choque. Essa decisão interfere até em entrevistas. Ele proibiu até os veículos de mídia, mostrando seu autoritarismo crescente. Vamos acompanhar tudo agora para entender a gravidade deste ataque. No final dessa matéria, você verá como isso ameaça nossa democracia. Bom, vamos lá então falar dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que já tinha imposto, medidas cautelares ao presidente Jair Bolsonaro e que disse que Bolsonaro não pode dar entrevista em lugar nenhum, nem emissora de televisão, nem rádio, nem rede social, não pode aparecer. Quer dizer, ele quer tirar o Bolsonaro até das redes sociais mesmo. Pois é, Rossana. Restava uma dúvida em relação a um dos itens das medidas impostas contra o presidente Bolsonaro no dia 18 de julho. Dentre elas, a proibição de se utilizar de redes sociais, e Bolsonaro ia conceder uma entrevista para o portal Metrópolis e restou uma dúvida se aquela proibição de utilização de redes sociais se estenderia para eventuais entrevistas que o presidente pudesse vir a conceder a veículos de comunicação. O próprio ministro Alexandre de Moraes, na segunda-feira, deu uma nova decisão esclarecendo qual o sentido da proibição de utilização das redes sociais nos seguintes termos. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Então, a partir do momento em que o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que essa proibição também se estenderia a veículos e canais de terceiros, como é o caso do portal Metrópolis ou qualquer outro portal de notícias, o presidente acabou por cancelar a sua entrevista. E um fato novo agora, Rossana, é que o ministro estava faltando ainda para a decisão da primeira turma do STF, que ia confirmar ou não as medidas cautelares impostas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Havia ali 3 votos confirmando as medidas impostas, do ministro Flávio Dino, Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, e ficava uma dúvida ainda quanto ao voto do ministro Luiz Fux. E o Fux, então, veio a público e deu o seu voto no sentido contrário à decisão do ministro Alexandre de Moraes. E bom recordar que o ministro Luiz Fux foi um dos ministros que ficou, nesse primeiro momento, fora das sanções de vistos determinadas impostas pelo governo americano. Ele, junto do ministro André Mendonça e do Cássio Nunes. Eu queria trazer aqui para os nossos espectadores, Luciana, alguns trechos do voto do ministro Luiz Fux que eu acho importante serem destacados no que ele diverge do ministro Alexandre de Moraes. E ele inicia aqui dizendo o seguinte: nada obstante a premissa de que poderia haver qualquer influência no julgamento da ação penal, esbarra no fundamento básico de que o Poder Judiciário detém independência judicial. Juízes julgam conforme a sua livre convicção em análise dos elementos fáticos e jurídicos constantes de cada caso. Ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para investigação de condutas de Eduardo Bolsonaro, verifica-se na ação penal a que responde o ex-presidente Jair Bolsonaro que este apresenta domicílio certo e passaporte retido. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente. De sorte que carece a tutela cautelar do preenchimento dos requisitos do perigo da demora e da fumaça da prática do delito, para fundamentar a decisão que, com expressiva gravidade, baseia-se em possível prática de ilícitos. E aqui um ponto importante da decisão do ministro Luiz Fux, no que diz respeito justamente à proibição de utilização de redes sociais. Diz ele: destaque-se que parte das medidas cautelares impostas, consistente no impedimento prévio e abstrato de utilização dos meios de comunicação indicados na decisão, confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Nesse ponto, colhem-se os ensinamentos do ministro Celso de Mello, abre aspas: o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de poder geral de cautela atribuída ao judiciário transformar-se inconstitucionalmente em inadmissível censura estatal. Segue ele: a liberdade de manifestação do pensamento
que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado democrático de direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. O Supremo Tribunal Federal tem destacado de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se inclusive o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. Então, um voto muito incisivo do ministro Luiz Fux, no sentido de garantir ao ex-presidente Bolsonaro o exercício e a possibilidade de se utilizar das redes sociais. No entanto, ele ficou como voto vencido e manteve-se a decisão do ministro Alexandre de Moraes no sentido de proibição de que o ex-presidente Jair Bolsonaro venha a se utilizar das redes sociais e que venha a conceder eventuais entrevistas a outros veículos de comunicação, que ficam também proibidos, esses veículos, de transmitir ou reproduzir qualquer dos áudios, imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrevistas que ele venha a conceder. Bom, claro que tem muita gente comparando, né, esse caso do Bolsonaro com o caso do Lula, quando foi preso lá em 2019, dizendo inclusive que ele concedeu entrevistas depois de ter sido condenado. Claro que a gente tem que estabelecer algumas diferenças aqui, porque de fato ele já tinha sido condenado, deu entrevista na prisão, mas ele também concedeu várias entrevistas antes de ser preso, né? Inclusive até procurei aqui na internet rapidamente, tem uma entrevista na Folha de São Paulo, na época em que estava sendo decidida a prisão dele, então antes de ser preso ele também concedeu entrevistas. Então a gente vê essas diferenças, né, Fred? A gente sabe, claro, que lá em 2018, 2019, as redes sociais não tinham a força que tem hoje, que é uma das armas principais, vamos dizer assim, do presidente Jair Bolsonaro, mas a gente vê uma diferença de tratamento, com certeza. Pois é, você vê essa questão do tratamento conferido ao ex-presidente Lula, que teve a possibilidade de realizar uma entrevista mesmo preso, ele que já havia sido condenado em primeira, segunda, terceira instâncias, tanto na 13ª Vara Federal, aqui em Curitiba, pelo TRF da 4ª Região e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. E um caso ficou muito famoso dessa discussão, envolvia uma entrevista que o presidente Lula foi negada a princípio pela juíza Gabriela Hart, que veio a substituir o ex-juiz Sérgio Moro na condução dos processos da Lava Jato. Ela havia negado a possibilidade de uma concessão de entrevista e o então ministro do Supremo Tribunal Federal e hoje ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski, possibilitou e autorizou que o Lula concedesse essa entrevista. Eu acho que é até interessante trazer para os nossos espectadores, Rossana, trechos dessa decisão para deixar claro a extensão desse entendimento e sobre a possibilidade de pessoas que respondem processos ou eventualmente até, num caso mais grave, de pessoas presas, o direito dessas pessoas concederem entrevistas e exercerem o seu direito à liberdade de expressão, porque, segundo o próprio entendimento do STF anterior, o direito à ampla defesa, ele tem duas vertentes principais. Um direito à autodefesa, que é quando o próprio réu ou investigado pode manifestar sua opinião sobre o processo ou sobre uma investigação que esteja em curso, nesse sentido que a própria pessoa possa se defender dos fatos pelos quais ela é acusada, mas também o direito a uma defesa técnica, que aí no caso é exercida por um advogado contratado ou no caso se a pessoa não tiver recursos pela Defensoria Pública. O que diz aqui o ministro Ricardo Lewandowski nessa decisão de 2018? Ele disse o seguinte: bem examinados os autos, entendo que a reclamação merece prosperar. No caso, era o recurso que o Lula apresentou ao STF. Isso porque, ao julgar a DPF 130, o Supremo garantiu a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. Interessante dizer aqui, Rossana, que o Supremo entende que não se trata apenas de uma questão de liberdade de expressão do acusado ou do preso, mas da garantia da liberdade da própria imprensa levar fatos de interesse público ao conhecimento da população em geral. Ele diz o seguinte: a imprensa, como plexo ou conjunto de atividades, ganha a dimensão de instituição e ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per si e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, a Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade.
Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Mais na frente, a censura governamental emanada de qualquer de um dos poderes da República é a expressão odiosa da face autoritária do poder público. O STF, em inúmeros precedentes, já garantiu o direito de pessoas custodiadas pelo Estado, nacionais e estrangeiros, de concederem entrevistas a veículos de imprensa, sendo considerado tal ato como uma das formas do exercício da autodefesa. E aqui um trecho ainda mais importante. Ressalto ainda que, não raro, diversos meios de comunicação entrevistam presos por todo o país sem que isso acarrete problemas maiores ao sistema carcerário, das quais cito algumas. O ex-senador Luiz Estevão concedeu entrevista ao SBT Repórter em 2017, Suzane Richthofen concedeu entrevista ao programa Fantástico da TV Globo em abril de 2006, Luiz Fernando da Costa, mais conhecido como Fernandinho Beiramar, concedeu entrevista ao Conexão Repórter do SBT em 2016, Márcio dos Santos Nepomuceno, Marcinho VP, concedeu entrevista ao Domingo Espetacular da Record em 2018 e Glória Trevi concedeu entrevista ao Fantástico da TV Globo em 2001. Entre outros inúmeros pedidos e notórios precedentes. Por fim, aqui ele diz, não é crível, portanto, que a realização de entrevista jornalística com custodiado, ex-presidente da República, no caso Lula, ofereça maior risco à segurança do sistema penitenciário do que aquelas já citadas, concedidas por condenados por crimes de tráfico, homicídio ou criminosos internacionais, sendo este um argumento inidôneo para fundamentar o indeferimento do pedido de entrevista. Então, você vê que o próprio Lewandowski compara a situação, no caso, à época do Lula, com situação de presos, né, por crimes hediondos, como tráfico de drogas, homicídio, entre outros, que tiveram o seu direito à liberdade de expressão respeitado, direito esse que, no atual momento, tem sido negado pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que tem sido objeto, obviamente, de muitas críticas, não só por parte da oposição, mas por parte, inclusive, dos veículos de imprensa que requereram o pedido, por exemplo, de que possam entrevistar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque os fatos envolvendo o seu processo são de interesse público e é do interesse da sociedade brasileira poder discutir todas essas questões. Com certeza, esse é um assunto também muito caro à Gazeta do Povo, né? A gente sempre fala sobre liberdade de expressão aqui, liberdade de imprensa. E se você quiser mais detalhes sobre isso, tem reportagem no nosso site. Acessa lá. Vinícius Salles e Camila Abrão escreveram sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e como isso afeta a liberdade de imprensa. Então, acesse a Gazeta do Povo, o site da Gazeta do Povo, para saber mais a respeito disso. Agora, o fato é, Fred, que enquanto gravamos aqui, né, o 15 minutos, ainda está dentro do prazo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentar ao ministro Alexandre de Moraes ou ao STF as explicações, né, do porquê ele teria descumprido essa medida cautelar. Em caso de descumprimento do entendimento do ministro, ele pode ser preso. Então, até esse momento, isso ainda não aconteceu. Pode ser que isso venha a acontecer, a gente não tem como saber. Mas o fato é que a defesa precisa se explicar, né, Fred? E tem como se explicar? Tem sim. Basicamente o que ocorreu, ele foi para a Câmara dos Deputados para se reunir com os deputados da oposição e, ao sair da Câmara dos Deputados, ele deu uma declaração pública dizendo basicamente o seguinte, abre aspas, não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país. Uma pessoa inocente, covardia o que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Essa foi a declaração do presidente Bolsonaro. Como a proibição envolve a concessão de entrevista, e ali ele estava simplesmente dando uma declaração pública que foi captada pelos veículos de comunicação, ele não estava, ao menos em tese, descumprindo a medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, pois não era uma entrevista de fato direcionada a algum veículo, mas foi sim uma declaração pública que obviamente foi registrada pelos veículos de comunicação, e me parece que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai por essa linha de argumentação no sentido de que, olha, ele não deu uma entrevista para nenhum veículo, ele simplesmente deu uma declaração pública. Óbvio, essa declaração foi registrada pelos veículos e é do interesse público que esses veículos, diante desse registro histórico, inclusive, que esses veículos possam divulgar esses fatos que são de interesse público. Então, me parece que a argumentação e a defesa do presidente vá nesse sentido e, segundo esse entendimento, ele não, ao menos em tese, não teria violado a cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. O problema é que nesse ano, né, em que estamos, nessa era em que estamos vivendo, do digital, da comunicação, enfim, tudo vai para a internet, tudo acaba se tornando uma declaração pública, pode se tornar uma entrevista também, né? Sim.
Aguardamos então cenas dos próximos capítulos, né? Se você chegou até aqui é porque também sente o peso dessa decisão e sabe que a liberdade de expressão está em jogo. Então deixa o seu like agora, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. E eu quero saber de você, até onde o STF pode ir antes de ultrapassar todos os limites da democracia?